Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, podendo falar do maior diferencial da TOTVS, né, de capital humano. A gente vai passar pela nossa agenda hoje dos principais diferenciais do capital humano da TOTVS. Mas eu começo aqui com a frase que define a nossa cultura, que é somos TOTVERS. Né, o que significa ser TOTVER? Nós somos 7.800 pessoas espalhadas no Brasil e também no mundo. Nós trabalhamos em 12 segmentos diferentes. Nós trabalhamos em 3 verticais de negócios diferentes. Nós temos as mais diferentes origens, né? Então, ao longo do tempo, foram compradas, né? A gente adquiriu mais de 40 empresas. E quando a gente faz esse contingente de pessoas funcionarem e trabalharem juntos, a gente tem um grande diferencial, que é a força da nossa cultura. Então, quando a gente olha toda essa diversidade de pessoas, tem 3 pilares que nos unem. Vou falar devagar para os tradutores. E esses pilares são: conhecimento e tecnologia são o nosso DNA. O sucesso do cliente é o nosso sucesso. E nós valorizamos gente boa, que é boa gente. Então, com toda a diversidade que a gente tem na TOTVS, em qualquer país, em qualquer cidade, atuando em qualquer área que você atue, são esses 3 pilares que a gente garante com o nosso trabalho de cultura, que fiquem vivos e que nos unam e que sejam suficientes para fazer com que a nossa estratégia vá além, né? Então, é baseado nesses 3 pilares que a gente entrega a nossa estratégia de atração, de desenvolvimento, de engajamento e de suporte e de apoio à sociedade. Então, agora eu vou passar por esses temas durante a minha conversa com vocês. Então, começando um pouquinho aqui, né, mostrando a nossa fotografia, 7.800 TOTVERS, Brasil e no mundo. A gente tem 250 fora do Brasil, 7.600 no Brasil. Uma equipe bastante diversa e bem jovem, 27% do nosso pessoal com menos de 30 anos. Todo mundo sabe o desafio que é, né? De retenção, de engajamento num público mais jovem. Grande percentual de público tech. Então, a gente tem mais de 3.000 TOTVERS que são tech, né, que fazem a nossa diferença, que fazem o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. E um dado muito legal aqui que a gente olha já de evolução, com o que eu mostrei para vocês o ano passado, é a nossa diversidade. Então, nós somos 33% homem, 67% homem e 33% mulher, mas com o nosso programa de diversidade, com o nosso foco na diversidade de gênero, do ano passado para esse, a gente já tem 37% de mulheres na liderança, um aumento de 4 pontos percentuais. Né? Então, a gente mostra que o trabalho de diversidade consegue mudar um cenário num mercado tão específico como o mercado de tecnologia, que é um mercado bem mais masculino, mas a gente trabalha para ter essa diversidade de gênero mais presente. Falando um pouco do que nos orgulha, né, e das principais entregas, dos principais números que mostram que a gente está na direção correta na gestão de capital humano. A gente teve, em 2020, uma redução de 7,6 pontos percentuais no attrition, né, que é a quantidade de pessoas que saem da empresa versus a quantidade de ativos. Esse número nos colocou 2,7 pontos percentuais acima do mercado de high-tech. Então, não é só que a TOTVS performou bem, a gente performou melhor que o mercado nesse indicador de retenção de pessoas. Né? Mais do que a retenção, 94,4% dos nossos talentos permaneceram com a gente, versus 89% do ano anterior, que já era um número bastante relevante. A gente é uma máquina, né, de atração. Então, durante o ano, foram mais de 1.500 vagas preenchidas, né, 19% delas com recrutamento interno. Mas a gente movimenta muito o mercado e traz bastante gente nova. Quando a gente fala do nosso INPS, o nosso Net Promoter Score, Employee Net Promoter Score, a gente começou a fazer esse trabalho em 2019. Em 2020,
a gente implementou os planos de ação e fez 2 medidas, e, com isso, a gente teve um aumento de 30 pontos percentuais no nosso INPS. Né? Então, um trabalho constante, mas um trabalho que mostra como os nossos TOTWERs estão satisfeitos e nos recomendam. Quando a gente fala de Employer Branding, ter a recomendação dos próprios TOTWERs faz toda a diferença. E, por fim, aqui um outro item de destaque, a gente tem cerca de quase 479 TOTWERs que são acionistas, que recebem ação da TOTWS no nosso programa, que é um programa chamado ILP Destaques. Então, todo ano, a gente seleciona, entre os nossos talentos, quem são aqueles que vão fazer parte desse programa. Então, um programa também bastante conhecido e que traz uma retenção de 95% de quem está no programa. Indo adiante, né, falando em retenção, quando a gente pergunta para os nossos TOTWERs o que os fazem sair, para quem está saindo, ou o que os faz ficar, a resposta é sempre a mesma. É crescimento e desenvolvimento. Né? Então, o que a gente busca é sempre mostrar para os TOTWERs a possibilidade que você tem de crescer e se desenvolver numa empresa como a nossa. Então, a beleza da gente ser uma empresa de 7.800 pessoas é que o ano passado, mesmo sendo um ano de pandemia, mais de 1.700 pessoas tiveram algum tipo de movimentação, ou uma promoção, ou um encarreiramento, ou um mérito. Então, quando um TOTWER está com a gente, ele vê que ele tem possibilidade não só de trabalhar em 12 segmentos, em 3 estruturas diferentes, mas também ele tem, dentro de onde ele está, essa capacidade, essa possibilidade de evoluir, que é super importante. De evoluir e de aprender. Né? Então, é o crescimento e o desenvolvimento. Nós lançamos, em 2020, a nossa universidade, chamada Universidade TOTWS em Rede, né? Que, mais do que uma nova plataforma, e ela foi uma nova plataforma, ela foi um novo conceito de ensinar e aprender. Qual que é a grande questão aqui? A gente criou um modelo autoral. Né? Então, a gente convidou os TOTWERs a serem os produtores de conteúdo. Então, uma outra coisa, outro traço muito forte da TOTWS é a admiração com quem você trabalha. Né? Então, eu trabalho com o melhor técnico, com a melhor pessoa naquele assunto. Então, o nosso modelo de universidade foi convidar as melhores pessoas daquele assunto a ensinarem os demais, a compartilharem conhecimento com os demais. Num modelo de gamificação, então, quem aprende faz, quem faz compartilha, e quem compartilha é reconhecido. Então, a gente tem todo um modelo de gamificação para quem produz o conhecimento, do conhecimento mais relevante, mais acessado, do conhecimento mais pedido. Então, é um modelo extremamente orgânico, uma universidade que se autorregula de acordo com as necessidades dos TOTWERs, e que já entregou mais de 130 mil horas de treinamento, também em 2020. Praticamente todos os TOTWERs foram treinados em alguma coisa, mais de 7.800, em mais de 5.400 temas. Né? Então, é um modelo não só que nos ajuda rapidamente a compartilhar o nosso crescimento, o nosso conhecimento e treinar as pessoas, como também fazem com que as pessoas se sintam reconhecidas e apareçam nesse momento de home office. Né? Todo mundo quer ser visto, a universidade traz essa possibilidade para todo mundo. Um outro pilar muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas são os modelos de remuneração. Né? Então, o que eu incentivo e o que eu reconheço. E aí eu trago aqui para vocês os nossos 3 modelos de remuneração existentes. Né? Então, o primeiro é o modelo de remuneração variável da área comercial, depois o modelo de remuneração de toda a empresa, que é a PLR, e depois um modelo de longo prazo, incentivos de longo prazo. Quando a gente fala da remuneração do comercial, o que é importante? Né? É o importante que é uma remuneração que ela tem metas mensais, trimestrais e individuais. Ou seja, a gente consegue muito rapidamente incentivar o que a gente precisa que aconteça na empresa e ajustar qualquer coisa que seja necessária nesse percurso.
né? Então, ela encoraja sempre a superação das metas. Então, quanto mais você superar, melhor você vai ganhar, né? E ela é muito baseada no empilhamento líquido recorrente. Então, o que a gente incentiva para a área comercial? A adição de ARR menos o churn, com um olhar bem grande no recorrente de SaaS. Então, isso é o que movimenta. A gente tem modelos diferentes para cargos diferentes, para negócios diferentes, mas, em grandes linhas, a gente tem uma remuneração que nos ajuda a pilotar e levar a empresa para onde ela precisa, com mudanças de caminho, se necessárias, muito rápidas. O segundo componente de remuneração é o incentivo de curto prazo, que é a PLR, que, no nosso caso, é semestral. Então, também, para que a gente possa estar sempre adaptado aos desafios, a gente tem a possibilidade de rever para onde a gente está indo e no meio do ano. O que ela olha? Ela começa com as metas da companhia, ou seja, se a companhia não atingir os objetivos de EBITDA e receita recorrente, eu já não tenho pool para distribuir, né? Mas, se ela atingir, eu entro num segundo nível, que é no nível dos negócios. Então, como está o atingimento da margem e da receita recorrente de cada negócio? Aí, de novo, eu tenho, então, o atingimento de cada um, e eu consigo incentivar as pessoas, que é uma coisa super importante em modelos de remuneração, naquilo que efetivamente ela faz a diferença, né? Naquilo que efetivamente faz parte do trabalho dela. E depois, por fim, a gente tem o contrato individual, né? Então, eu olho empresa, eu olho área e eu olho o meu contrato individual com as minhas metas financeiras, minhas metas de projetos estratégicos e as minhas metas específicas da minha área. Com isso, então, eu peguei o mês, o trimestre, o semestre, e aí eu tenho o último componente aqui, que é o incentivo de longo prazo, baseado em ações, né? Então, a gente tem um programa muito competitivo para todos os executivos da companhia, e a gente tem o que eu citei anteriormente para vocês, que é o ILP Destaque, né, que são as pessoas que são eleitas entre os melhores talentos todos os anos para receber ações da companhia, né? E tem um efeito super importante em retenção. Bem importante também que o nosso ILP, ele considera, na avaliação, o nosso 9 Box. Então, ele considera os resultados que a pessoa teve durante o ano e também as competências e o potencial, né? Então, você tem um olhar ali, além de ser eleito, você pode ter o seu ILP acelerado ou desacelerado de acordo com o seu resultado atingido, tanto em termos de resultado quanto em termos de competência. É também mais uma forma de alinhar, né, a nossa remuneração, a nossa recompensa, a nossa cultura, ao nosso jeito de ser. E aí a gente tem os desafios, né? O que a gente vê de grande desafio e de grande oportunidade para a TOTVS? Há os novos modelos de trabalho, né? Então, é um desafio para todo mundo, o que a gente fala para todas as empresas, mas a TOTVS sai na frente à medida que a gente teve uma virada para o modelo remoto e um aculturamento muito rápido. Então, foi muito natural para a empresa, olhando para trás, né, a gente age como se tivesse sido fácil, mas, efetivamente, a gente colocou 7.800 pessoas no modelo remoto do dia para a noite, né, por conta do que aconteceu quase neste período no ano passado, e a gente teve o resultado que a gente teve, né, que já apresentamos para vocês. Então, a empresa se adaptou muito rapidamente ao modelo remoto. Então, quando a gente vê os novos modelos de trabalho e modelos híbridos de maior flexibilidade, a gente já vê um grande diferencial na TOTVS de ter o seu pessoal adaptado a esse modelo, né? Além disso, esse modelo tira as fronteiras para você atrair talento. A gente já tinha um diferencial de ter uma distribuição geográfica que nos dava um diferencial competitivo, mas agora a gente não tem mais fronteira para atrair talento. A gente consegue garantir, né, qualidade de vida, que é uma coisa que as pessoas procuram cada vez mais, dentro e fora do escritório, e os escritórios passam a ter uma ressignificação do seu propósito.
né? Então, a gente sabe que tem coisa que funciona super bem online e tem coisa que faz muita diferença, o contato pessoal, né? Então, voltando da pandemia, terminando essa pandemia, a TOTVS vai ter um modelo muito mais flexível para garantir ainda mais atratividade para atrair as pessoas. Depois, um outro ponto, né? Falando de atração e de employer branding, o ano passado a gente lançou a nossa proposta de employer branding, que tem a assinatura, o convite é ouse e transforme, vencer um TOTVS. É baseado em 4 pilares, foi construído muito olhando o que nós já somos. Então, ele tem um conteúdo aspiracional, mas ele olha o que nós já somos, para que quando as pessoas cheguem, elas falem, não, entendi, eu comprei a proposta correta, eu vim para essa empresa onde as coisas acontecem. E o que elas acontecem, né? Aqui a gente colabora e aprende sem parar. Então, esse é um pilar super importante. Aqui a gente dita o ritmo do mercado, desenvolvendo tecnologia que transforma, é um outro pilar. Aqui a autonomia é de verdade. Então, a gente tem muita autonomia na empresa para criar, para desafiar, para inovar, para deixar a sua marca, que é uma coisa tão importante. E aqui é um lugar de gente boa, né, apaixonadas por desafios e focada em resultados. Então, é esse o convite que a gente fez o ano passado. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para ver como é que este convite foi entregue para o mercado, para os nossos candidatos, nossos futuros TOTVS. Oi, eu sou um TOTVS. Prazer em te conhecer. Para nós, tecnologia se define em uma palavra: transformação. Com ela, o complicado fica simples, o longe fica perto e tudo acontece muito mais rápido. Mas, para isso, é preciso ousar. Não ter medo de errar, acreditar que vai dar certo. Foi assim que a TOTVS se tornou a maior empresa de tecnologia do Brasil. E eu faço parte disso. Vamos a empezar a reunião. Aqui eu não tenho receio de me expressar. Minhas ideias são levadas a sério e tenho autonomia para tomar decisões. Todos trabalhamos juntos e estamos sempre dispostos a ajudar uns aos outros. Nosso objetivo? Fazer acontecer. Todos os dias tenho a oportunidade de deixar minha marca nesta gigante brasileira. Juntos, nós tornamos realidade aquilo que para muitos ainda é impossível. E se não der certo? Bom, é assim que nasce a inovação. O importante é transformar erros em acertos, encarar os desafios e ter foco em resultados. Mais que um trabalho, a TOTVS é para mim uma forma de construir o meu futuro e o futuro do meu país. Ouse e transforme. Venha ser um TOTVS. Então, esse é o convite que a gente faz, que a gente fez e que a gente continua fazendo para as pessoas. A gente fez isso sobre ações fortes de ativação da marca no LinkedIn, lives de carreira, participação em eventos tech, comunicação dirigida por e-mail com o público tech. Né? E o resultado disso é que nossos posts, nossas interações de carreira no LinkedIn alcançaram mais de 420 mil views. Este vídeo já foi visto por mais de 80 mil pessoas. E o nosso banco de currículo dobrou de tamanho. Né? Então, ele foi de 100 mil, que era o nosso banco de currículo, para 200 mil com essa proposta. Né? Então, a gente vê que é uma proposta que tem aderência, que é o que as pessoas esperam, e está sendo um sucesso para a gente. E o nosso desafio é que employer branding é um tema nesse mercado tão competitivo. A gente tem que continuar evoluindo, a gente tem que continuar comunicando e fazendo acontecer. Aqui, o que é ser um TOTVS? Né? A gente fez um trabalho de revisão de cultura para ter certeza que a cultura é uma coisa viva. Né? Então, a gente precisa sempre rever a cultura para entender se ela ainda é o que nos leva para onde a gente precisa, se ela está viva entre a nossa equipe. E a gente fez esse trabalho em 2020. A resposta foi que sim, que a gente tem pontos a destacar.
pontos a melhorar, mas que a nossa cultura é uma cultura muito forte, que é um grande diferencial da TOTOS, que fala de colaboração, que fala de atitude de dono, de ser fanático por resultados, de fazer as coisas simples, de ter autonomia, de aprender, desaprender e reaprender, de cuidar do cliente, de toda a experiência do cliente e criar soluções de impacto. Então, para quem quer ser um TOTOR, essas são as grandes habilidades que a gente pede. E, nesse momento que a gente está vivendo, com um grande destaque para as habilidades de colaboração, de atitude de dono e de autonomia. Então, nos processos seletivos, a gente vem reforçando muito isso, porque isso são coisas fundamentais nesse nosso novo jeito de trabalhar. E aí, por último, mas não menos importante, o trabalho que a gente faz com a sociedade. Então, eu trouxe aqui 2 iniciativas para destacar. Uma é o IOS, que é um Instituto da Oportunidade Social, que é uma ação que a TOTOS apoia, que é mantenedora há vários anos. O IOS ele forma, em anos normais, 2.500 jovens que estudam no colégio, normalmente em colégio público, né, mas a gente forma em administração e tecnologia, então a gente entrega para o nosso ecossistema 2.500 pessoas ao ano. No ano de 2020, além desse trabalho, a gente fez um trabalho especial numa campanha chamada TOTORS que fazem, para garantir que, nesse modelo online, as pessoas continuassem tendo acesso à internet, continuassem para poder estudar, né? Então, foi uma grande mobilização interna na TOTOS, de doação dos TOTORS e da empresa, e mais de 2.000 alunos foram beneficiados com cartão de vale alimentação e com internet patrocinada para continuar os estudos o ano passado e também este ano. E uma outra iniciativa bem importante é uma parceria chamada Minha Chance, que a gente tem com o governo do estado de São Paulo, com as ETECs, que também a gente dá uma grade de tecnologia focada nos produtos da TOTOS para alunos das ETECs do estado de São Paulo, né? Então, também uma forma da gente entregar para a sociedade cada vez mais pessoas formadas em tecnologia e fazer o nosso apoio social, que é super importante para todo mundo e também faz parte da nossa cultura. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou chamar o Maia agora para subir aqui e depois eu estou à disposição na parte de perguntas e respostas. Muito obrigada.